Vamos para o site da CNN Brasil, porque tem informação importante chegando agora. O governo do estado de São Paulo tem um concorrente a menos. Guilherme Boulos, que foi ao segundo turno agora na eleição para a prefeitura da capital contra Bruno Covas, desiste de candidatura ao governo de São Paulo e será candidato a deputado federal. Nas redes sociais, o candidato do PSOL escreveu que defende a unidade da esquerda em São Paulo para derrotar tucanos e bolsonaristas. É a matéria da Rafaela Lara. Tomei a decisão de ser candidato a deputado federal por uma razão: ajudar a construir uma grande bancada de esquerda no Congresso. Hoje, o Centrão governa o Brasil. Precisamos ter força para a reforma trabalhista, o teto de gastos e aprovar mudanças populares, foi o que escreveu Guilherme Boulos nas redes sociais. Ele completa a mensagem dizendo que o momento do Brasil é crítico e exige gestos políticos e generosidade. Depois de muito diálogo com companheiros de partido e analisar o cenário, decidi ser candidato a deputado federal. Defendo a unidade da esquerda para derrotar tucanos e o bolsonarismo no estado de São Paulo. Então está no nosso portal, na nossa página especial sobre as eleições 2022, no portal da CNN Brasil, cnnbrasil.com.br. Eu quero chamar o Gustavo Uribe para a gente conversar um pouquinho sobre essa informação, Uribe, porque ela tem implicações locais para a eleição em São Paulo e tem provavelmente implicações nacionais também, né? As implicações locais: a menos um concorrente deste campo da esquerda, centro-esquerda, eram 3, Fernando Haddad, Márcio França e Guilherme Boulos. Guilherme Boulos vinha perdendo musculatura nas últimas pesquisas de intenção de voto, né? Segundo a Quaest, que nós divulgamos com exclusividade aqui na CNN em primeira mão semana passada, ele tinha 7%, já estava atrás, inclusive, empatado tecnicamente, mas atrás do ministro Tarcísio Gomes de Freitas, o candidato do presidente Jair Bolsonaro, com 9%. O primeiro Haddad, o segundo Márcio França, depois Tarcísio e Boulos. Então tem esse aspecto, né? Ele já dava alguns sinais de dificuldade para ter um bom desempenho nas eleições. Isso bota mais pressão agora no Márcio França, porque se a unidade da esquerda em nível nacional vai acontecer em torno do ex-presidente Lula, nós temos de imediatamente transportar isso para São Paulo e imaginar que em São Paulo tem de acontecer também em torno do candidato do PT, que é Fernando Haddad. Eu queria que você avaliasse se isso é bom para Fernando Haddad, a desistência de Boulos, em que medida, e em que medida isso vai forçar Márcio França a deixar o jogo. É excelente, né, Colombo? Excelente, porque a pesquisa Genial Quest que você citou, que ele teria 7%, quando ele sai da disputa, Fernando Haddad pula de 24% para 30%, ou seja, ele aumenta a distância para Tarcísio Freitas, que é quem aparece do campo da centro-direita e direita como principal concorrente de Fernando Haddad. E foi um processo longo. Semana passada a gente falou aqui na CNN Brasil, no live, que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez uma série de acenos ao MTST, movimento que é capitaneado por Guilherme Boulos, justamente para tê-lo no governo. O Lula disse, inclusive, que vai ter uma política habitacional com a presença do MTST. Era um aceno eleitoral desde o início, para fazer com que Guilherme Boulos desistisse. E é muito importante para o PSOL. O PSOL está formando uma federação hoje com a Rede, justamente para não ser pego na cláusula de desempenho, que impediria que ele tivesse acesso, por exemplo, a fundo partidário e tempo de televisão. Então, é uma tentativa do PSOL de sair das cordas, ou seja, não depender mais de outro partido para conseguir ter acesso a essas benesses eleitorais. Porque é uma perspectiva de que Guilherme Boulos, que teve um ótimo desempenho na disputa para a Prefeitura de São Paulo, que acabou sendo vencida por Bruno Covas, mas foi ao segundo turno e ele ficou em segundo colocado, então ele é um grande puxador de votos para essa bancada. E a pressão sobre Márcio França aumenta cada dia mais. Há um prazo que foi definido entre os dois partidos na conversa de Márcio França com Lula, de que até maio eles irão verificar as pesquisas de intenção de voto para saber qual candidato é mais competitivo. Qual é o argumento de Márcio França? Que Fernando Haddad é mais competitivo no primeiro turno, mas há de se
averiguar e ver a questão da rejeição e do nível de conhecimento. Márcio França tem uma rejeição menor e um nível de conhecimento menor que Fernando Haddad. Então, o argumento dele é de que em um eventual segundo turno ele teria mais chances de vitória por conta da rejeição em São Paulo em relação ao petismo. Essa rejeição está mais no interior de São Paulo, não tanto na capital paulista, para vencer então o campo de centro e de centro-direita. Então, é uma notícia que agrada o PT, agrada o ex-presidente Lula, que trabalhou muito pela desistência de Guilherme Boulos, e ele fez um aceno da possibilidade, então, de até Guilherme Boulos fazer parte do governo de Lula, caso ele seja eleito, ou seja, em alguma vaga até de ministro, viu, Colombo? Então, agora, foi um aceno forte do PT para essa desistência que acabou ocorrendo. Pois é, e vai na linha daquilo que a gente estava discutindo agora, que a Elisa estava discutindo agora há pouquinho com o Bruno Salles e com o Boris no Liberdade de Opinião, as críticas feitas no final de semana pelo ex-presidente Lula ao Congresso Nacional, dizendo que precisa, que quer eleger pelo menos metade do Congresso, porque este seria, na avaliação do Lula, o pior Congresso Nacional em muito tempo. Então tem essa tendência, não é, Uribe, até pelas regras eleitorais que estão vigentes nesse processo eleitoral, de que nomes de peso sejam levados, sejam convencidos a disputar uma vaga na Câmara dos Deputados, como pode ser o caso da Marina Silva, por exemplo, pela Rede, né, para que juntos eles consigam estruturar aí uma bancada de apoio maior, independentemente de quem seja o vencedor, né?